boas-vindas aí. Então, amigos, essa é a 10ª aula do curso intermediário, essa versão, né? Estamos aí já em setembro de 2019 e parabéns aí a todos, né, que chegaram aqui, ó, firmemente, né, até essa parte final aí. Parabéns. Ignaldo? Boa noite a todos, amigos e amigas. Realmente, como o Carlos disse, né? Parabéns ao pessoal que chegou até esse ponto aqui, conseguiu, insistiu, né? Somos os insistentes, né? E vamos continuar aí na próxima fase juntos aí, né? Segue aí, Carlos. Isso mesmo. Então, amigos, podemos falar um pouco, né, sobre a próxima fase. Né? A próxima fase ela é chamada de grupo jovem. Ela, na verdade, esse ano, por um problema de sincronização com a América Latina, porque eu já comentei essa fase nova, ela é dirigida diretamente de Israel, por amigos, né, que moram lá e que falam espanhol. Então, as aulas são dadas em espanhol e são dadas para toda a América Latina. Então, nós temos amigos que são desde do México, né, até o Chile. Né? Tem uma centena de amigos que fazem essa parte, né, chamada Grupo Jovem. E nós, então, temos que nos adaptar, né, ao início, né, dessas datas, né, que vêm de Israel. E nos parece que o curso intermediários, né, dado para a América Latina, ele está mais atrasado do que o nosso aqui. Então, o curso intermediário está com umas 4 semanas defasadas em relação a nós. Ouvimos dizer. Então, nós não temos ainda a data exata, não é isso, Aguinaldo, em que vai começar essa nova fase. De qualquer maneira, vocês não precisam se preocupar, porque todos vão receber por e-mail, não é, um convite. E a única coisa que vocês vão precisar fazer é responder, né, dizendo, ok, quero continuar. Normalmente, nos últimos anos, isso acontece na quinta-feira, às quintas-feiras, né, vamos dizer assim, às 9 horas da noite, num Zoom específico também, não é esse, e todas essas informações vão ser passadas para vocês. Além disso, em português, né, eu e Aguinaldo estamos presentes no sábado também. A gente tem de 4 às 5 horas da tarde no sábado, nós também estaremos juntos com vocês, né, desenvolvendo essa parte do Grupo Jovem. Aguinaldo, você quer comentar um pouco sobre como é que vai ser? É isso aí, amigos. O Carlos disse, vai começar a próxima etapa em outubro, na primeira quinzena. A gente não sabe se vai ser na primeira ou segunda semana. Começa na quinta-feira, que é uma sexta-feira lá em Israel, que a aula é transmitida direto de Israel, 3 da manhã. Tá? Então, aqui vai ser às 21 horas, como o Carlos disse, mas na quinta-feira. Né? E, além disso, também a gente faz um reforço nos sábados, e a gente pretende fazer isso de 15 em 15 dias, ou 2 em 2 semanas também. Além de ter aula na quinta-feira semanalmente, vamos fazer um reforço de 2 em 2 semanas aos sábados. Tá? E essa próxima etapa, como o Carlos disse aí, é a parte prática do que vocês aprenderam. Vocês aprenderam agora a parte teórica em 6 meses, e agora vamos ter 6 meses de trabalho prático com os amigos. Tá? Então, vamos reaprender, sim, a conviver com os amigos. É um exercício muito bom, muito forte, e que causa uma evolução espiritual de conexão muito boa. Segue aí, Carlos. Isso, é. O centro, né, é essa questão da conexão. Né? Então, a gente faz muitos workshops, por exemplo, né, que nós não fizemos aqui, mas uma prática, né, que é
digamos, bastante praticada, né, durante o grupo jovem, e questões sempre assim de relacionamento entre nós, de conexão, de grupo, de formação de grupo, né, como que nós devemos nos comportar, né, a leitura de muitos textos, né, normalmente textos sociais, textos né, que falam sobre conexão entre nós, né? Então, a gente já sabe, né, que o Criador é para nós, né, um nível superior e que se revela nessas conexões entre nós, né, como se fosse uma rede, né, de conexões em doação com uma intenção corrigida. E então é dito que primeiro o amor dos amigos, né, depois do amor dos amigos ao amor do Criador. Então, como o Aguinaldo lembrou, assim, uma parte prática, né, do nosso trabalho. E parabéns a vocês, né, que passaram por essa fase árdua, né, que é o intermediário, né? O fundamental é um pouco mais leve, né? Mas agora no grupo jovem vem uma etapa muito muito interessante, né? Muito prática, onde vocês vão ter a oportunidade de já treinar o trabalho que a gente chama em dezenas, né? O trabalho de grupo e muitas outras questões, né? Que estão abordadas. E também é feito diretamente de Israel, né? São os amigos mais experientes e tal. É muito bacana. Vocês vão gostar, né, sobre isso. Bom, a aula de hoje, né, a 10ª aula, é uma aula um tanto assim livre, né? Você não tem muito material sobre ela, né? Na apostila mesmo a gente tem 2 ou 3 gráficos apenas, né, que falam sobre o conteúdo da aula. Mas vamos iniciar. Vamos iniciar como a gente faz sempre, indo ao nosso PowerPoint, né? E no PowerPoint, deixa eu fazer aqui o share do nosso PowerPoint. Cadê ele? Ué, PowerPoint, aula 10, 1 minuto. Nada que não está aparecendo aqui dessa vez no PowerPoint. Eu estou com ele aberto aqui, mas no Zoom não está aparecendo. É, não está aparecendo. Eu vou ter que fazer um share aqui do screen como um todo. Ah, agora apareceu. Alguma coisa aqui estava estranha. O computador é assim, né? De vez em quando dá uns cracks, né? Então, amigos, esse é o conteúdo, né, do nosso curso intermediário. Então, nós estamos aqui na 10ª lição, que tem esse título, né? Desde o mundo sem limite, né? Desde Em Só até nós, né? E de regresso a Em Só. Esse é o título da lição. Isso aqui, vocês se lembram, faz menção àquele diagrama de 3 flechas, né? De acima até abaixo, o desenvolvimento no nosso mundo e, de novo, né, de abaixo até acima, ou seja, de regresso, né? A questão chamada de techuvá, né, o arrependimento, às vezes. E, então, aqui tinha um slide que só lembrava essa questão do grupo jovem, né? Vou botar ele aqui, como nós mostramos na semana passada. Como o Aguinaldo lembrou, essa data não está firme, não está correta, depende de Israel, mas deve ser agora em outubro, né? E deve ser, como sempre foi, quintas-feiras, às 9 horas da noite. E a inscrição, é necessário que vocês se inscrevam, não é automático, como foi do fundamental para o intermediário. Ao receber o e-mail,
basta vocês responderem dizendo que estão interessados, e aí vai ser enviado outro e-mail com o endereço do Zoom e etc., e algumas instruções, não é nada demais, é só, né, a data, etc., quando vai ser, quando começa, etc., provavelmente às quintas-feiras, 9 horas. E também, eventualmente, como o Agnaldo disse, no sábado, né, de 4 às 5 da tarde, a gente vai ter um reforço, né, só entre nós, como eu e Agnaldo vamos estar lá. Além de algumas amigas também, né? Tem algumas amigas que também acompanham a gente nessa fase. Elas vão estar lá também, algumas amigas veteranas. Então, como a gente estava dizendo, né, o título da aula 10 é Desde Ensoque até Você e de Regresso, faz menção àquele desenvolvimento que nós já vimos algumas vezes, esse gráfico um pouco diferente, às vezes, de um para o outro, mas aquele gráfico que mostra essa questão de que desde a origem, né, que era o pensamento da criação, o desenvolvimento das 4 fases da luz direta e a luz se ocultando, né, em vários níveis de ocultação, nível de Adam Kadmon, depois Atzilut, depois Briah, Yetzirah, Asiá. Vocês lembram que esses mundos, né, Olam, que é o significado de mundo, Olam Kadmon é ocultação, né, em nível de Adam Kadmon e assim para baixo. Até que esse desenvolvimento chamado, né, de cima até embaixo, ele chega até você, como está lá no título, né? Chega até nós aqui neste mundo. E nesse mundo nós nos desenvolvemos, né, com o nosso desejo de receber. O desejo ele vai evoluindo, vocês se lembram, ele começa com desejos naturais, né, de subsistência, né, de alimentação, abrigo, etc. Depois os desejos, né, dentro de nós e também na natureza, eles vão se desenvolvendo para desejos um pouco mais sofisticados, no nosso caso, para riqueza, bens. Depois a gente procura ter honra, status, né, reconhecimento social, né, autoafirmação. Depois, em algum momento, os desejos mais por conhecimento, a gente lembra isso, né? E, finalmente, a gente tem desejos que são chamados espirituais. E isso acontece quando um certo desejo especial, né, um desejo por doação, um desejo puro, o chamado ponto no coração, acaba se despertando, né, nas pessoas. E desse ponto em diante, ao utilizar o nosso livre-arbítrio, que acontece, como nós já estudamos no que a gente chamou de linha do meio, né, entre um lado esquerdo, né, que era bem o nosso desejo natural de receber para nós mesmos, e um lado direito, que seria uma doação pura. E quando nós não estamos nem subordinados ou escravos, né, do nosso desejo de receber, nem escravos, né, da doação, a gente estaria num ponto neutro, um ponto na linha do meio, onde nós podemos escolher, né, e daí em diante começar a ascender de volta, né, um caminho de retorno, né, de baixo para cima, e isso seria a ascensão de novo através de muitas reshimot, de muitas reminiscências, memórias que ficaram criadas exatamente quando a gente fez esse processo de descida aqui de cima até abaixo. E a gente vai revivendo, assim vamos dizer, certas circunstâncias e vamos tendo nosso retorno aqui de baixo para cima até, eventualmente, o final da comissão. Então, cumpriríamos aqui aquele processo que foi
o que nós chamamos do pensamento da criação inicial, né, que foi associado com o Criador em si, né, com aquele ato motor, vocês se lembram, aonde foi percebido, né, por aqueles que tinham uma alta espiritualidade, que o Criador em si era inalcançável, mas que dele se percebia um pensamento da criação que era um pensamento de beneficiar, criar, né, um ser, né, ou criar uma criação, vamos dizer assim, e beneficiar essa criação. E o maior benefício que ele podia dar era que essa criação fosse como ele era. Não só preencher a criação de prazer, né, de dar toda a sua abundância que ele queria preencher, como também tornar essa criação, né, como ele era. E, especificamente, nós vimos que foi criado um ambiente, um ambiente que foi um ambiente chamado de mundos, e que dentro desse ambiente nós vimos que foi criado uma criatura, a verdadeira criatura que foi chamada Adam Arishon. É uma criatura, né, altamente conectada, né, corrigida. Essa criatura foi criada ao nível, né, do mundo de Absolute, dentro do mundo de Absolute. E nós vimos também a necessidade para que aquele pensamento da criação se tornasse realidade, ou seja, que a criatura fosse autônoma e independente, para que ela fosse como o Criador é, autônoma e independente, era necessário não só a ocultação, que a gente viu originalmente aqui de cima até embaixo, como também era necessário uma quebra, que nesses mundos aqui, vocês se lembram, foi criado nesse nível entre Briá e Etzirá, daqui até aqui, foi criado um sistema de santidade, que era esse aqui original, que estava em vermelho, e foi criado também na esquerda um sistema de impureza equivalente, um sistema de Tumá. E as partes quebradas, aqui está escrito almas, né, mas o mais correto seria escrever partes. Essas partes quebradas, né, da alma de Adam Arishon, elas convivem, né, entre esses dois sistemas, né, de impureza e santidade, que vieram a dar origem, aqui vocês lembram do nosso mundo, do sistema que a gente chama de bem, né, e o outro sistema do lado de cá, aliás, ao contrário, né, o bem do lado aqui da direita, e um sistema, né, que a gente chamou de mal, né, do lado de cá. E vou pegar isso aqui. E correspondentes, né, a essa raiz espiritual de santidade e impureza, sistema de bem e mal que a gente percebe no nosso mundo, né, dessa forma. Bom, Agnaldo, você quer comentar alguma coisa? Bom, amigos, o Carlos deu uma passada em geral aí. O importante para nós é a partir do Adam Arishon, tá? Tudo que aconteceu antes é uma coisa natural do Criador, né? Então, tudo obedece às 4 fases, às 4 letras do Criador, Havaiá, mas nós só vamos ter consciência de que existe um ego a partir do homem. Os animais, eles têm um ego natural, ele não tem consciência nem que existe um ego neles. Então, é a partir do homem que acontece realmente a consciência de existir, vamos dizer assim, no mundo do ego. E ali, tudo que interessa a partir dessa consciência é notar que existe uma diferença com a regra geral da criação. Todos eles vivem no amor e na conexão, e essa parte do ego não vive, ela é o contrário, é a criação, né? Vamos dizer, o Criador criou as 4 fases, na 4ª fase ela se formou como
recepção, só que nem antes de se tornar o Adão, não temos consciência nem dessa recepção. A gente não tem consciência nem que a gente recebe, né? Então, só a partir desse nível de consciência de Adão, chamado o primeiro homem, primeiro a alcançar o nível de consciência, é que a gente começa a trabalhar com a volta do processo. Então, na verdade, ainda é uma descida, né? Mas a estratégia de voltar já começa, que é a parte de quebra da alma de Adão, 600 mil partes, tá? Que não tem nada a ver com o número 600 mil, amigos. É o número 6, né? Que é o nível de Arihampin, que seria 60, na verdade, né? Vezes 10 mil, que é o número de Arihampin. Então, é um número, vamos dizer, simbólico dentro da Kabbalah, onde você muda da pequena percepção de Zeirampin para a grande percepção mais ampla da realidade toda, chamada Arihampin, tá? A grande face, tá? Da pequena face à grande face. Então, aí dá essas 600 mil partes. Então, a gente vai continuar esse trabalho aí, o Carlos vai passar um outro gráfico, onde vamos fazer um resuminho. É resuminho hoje, amigo, da passagem pela história, vamos dizer assim, que a gente, inclusive, a gente vê na Bíblia, parece uma história de conto de fadas, né? Aparece na Bíblia, e a gente verifica que é uma mudança dentro do desejo. Tudo é uma mudança corretiva dentro do desejo, para voltarmos à situação inicial, onde a gente percebia a grandeza, a manifestação plena do Criador, do amor, né? Do gerenciamento do Criador. Segue aí, Carlos. Isso, então, é um resuminho mesmo. Seria muito bom, amigos, que vocês abrissem aí o microfone e perguntassem, interagissem, né? Nós estamos aqui hoje, né, uma aula que, na verdade, é pouco conteúdo dela mesma, né? Mas um resumo. Então, a qualquer momento, façam isso, né? Como o Aguinaldo estava dizendo, a gente vai ver aqui um gráfico logo a seguir, que é bastante complicado, está na apostila, mas a gente vai conversar sobre ele agora, vamos digeri-lo, né? E vamos fazer isso juntos, Aguinaldo. Você me interrompe aqui a qualquer momento para ir acrescentando, para a gente não passar muito do ponto, né? Senão fica mais difícil. Então, amigos, nós estamos aqui vendo um diagrama de 3 flechas, não é? Então, aqui nós temos aquela nossa primeira flecha, né? Flecha da direita. Vamos ter a flecha da esquerda aqui também, né? Subindo, de volta, certo? Vamos reconhecer isso. E, é claro, temos aqui a flecha desse mundo. Então, esse gráfico é exatamente o conteúdo, né, geral, o mesmo gráfico, né, do diagrama das 3 flechas. E aqui, na descida, há umas especificidades. Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, aqui o tabur, nesse nível, que é uma outra cor aqui. Vemos aqui o tabur. Então, esse aqui é o mundo de Adam Kadmon, né? Eu estou sem a minha caneta aqui, então estou querendo escrever aqui com o mouse, está bem difícil. Né? Aqui, olha, nós estamos vendo a Parsa, que nós já conhecemos. Então, esse aqui é o mundo de Atzilut, já está escrito aqui do lado de cá, aonde a alma de Adama Arishon, né, foi criada. Vocês se lembram, a alma de Adama Arishon foi criada dentro do mundo de Atzilut. E para baixo disso, a gente tem 3 mundos, até o Sium, que era a parte final, né, de todo o Malhut de Ensof, que era. Então, a gente tem aqui o mundo de Briá, nesse pedacinho, daqui até aqui, né? Temos aqui o mundo de Etzirá, que eles estão desenhando nesse pedaço, e o mundo de Asiá até o Sium. E agora nós temos alguma coisa
nesse mundo também, né? Então, nós, nós vimos que houve uma quebra aqui, né? E dessa quebra foi a segunda quebra, a quebra de Adam Marichon, 600 mil partes quebradas, né? Algumas partes quebradas, e isso teria dado origem aqui ao nosso mundo. Então, Agnaldo, quer complementar alguma coisa nesse pedaço? Bom, amigos, então, como eu disse, o importante para nós é ali, ó, começou o homem, começou a formação que permitiu a gente perceber o desejo. A gente não percebia o desejo antes. Então, Adão Echon é a percepção do desejo. Tá? E, então, ainda é mundo espiritual. Tá? E o que a gente lembra, o que a gente fala que é o homem material aqui, ele é um restimote, é uma lembrança dessa situação que permitiu a gente construir a materialidade na nossa percepção. Tá? Então, é só uma sequência, rompemos as fases de ocultação ali, no retorno nosso. Né? O Carlos vai continuar ali. Então, podemos começar, então, a comentar aqui do nosso mundo, né? O nosso mundo. Bom, a primeira coisa é que nós estamos falando aqui do plano da criação. Então, no nosso mundo, nós temos a sensação de tempo e espaço, o que é dito não acontece nos mundos espirituais. Mas dentro, então, do nosso contexto de tempo e espaço, isso aqui aconteceu há 14,7 bilhões, né, de anos atrás. Isso é o, digamos, o que a ciência diz, né, que foi a origem do universo, Big Bang, estimado aí, né, nesse tempo. E em algum momento, né, houve o aparecimento de um, um homem chamado Adão, uma pessoa física, né, como nós, que teve acesso a esse sistema, que conseguiu atingir o sistema, né, da espiritualidade. E é dito que isso aconteceu aí há 6.000 anos atrás, aproximadamente. Então, nessa linha aqui, nós estamos vendo menos 3.000, aqui é quase, né, menos 4.000, um pouco menos de 4.000. Na verdade, 5.770. Quantos anos, Aguinaldo? 78, se eu não me engano, que é exatamente o calendário judaico. O calendário judaico, ele começa a contar zero a partir do nascimento de Adão, tá, amigos? Então, acho que é 77, 5.777. Isso. Mudando para 78, acho que vai mudar agora, que tem o Rosh Hashanah agora desse ano, né? Isso. Então, nessa linha de Adão, né, há uma evolução, né, várias gerações, aqui a história é simbólica, 20 gerações, Noé, etc., até que aqui há o aparecimento de Abraão, menos de 2.000 anos atrás, que é 2.000 anos, né, da nossa era comum. E menos 2.000, né, 1.700 e qualquer coisa, menos 1.700 qualquer coisa, e toda a história simbólica, né, logo depois de Abraão, do êxodo, né, no Egito, né, do exílio, na verdade, né, do Egito, da entrega da Torá, né, da saída do Egito, a construção do primeiro templo, cerca de 1.000 anos. Aparecimento importante, né, junto com o aparecimento da Grécia, né, da filosofia grega e tal, houve a destruição do primeiro templo e depois
a descrição do segundo templo também. Exílio na Babilônia, o início aqui, sim, no ano zero, né, na nossa era comum, o início do cristianismo. Exatamente nessa época, 70 anos, né, mais ou menos depois, o escrito do Zohar, que talvez seja o principal livro cabalista, né, pelo Simon Bar Yochai, que, na verdade, eu acho que não escreveu, mas os seus discípulos, né, escreveram, o famoso Rashbi. O Zohar, que teria ficado oculto durante muito tempo, né, e teria aparecido, né, aí por volta de 1000 e poucos, o aparecimento também do Ari, né, que digamos, o rabino Isaac Luria, que, digamos, é a base da sabedoria que a gente estuda hoje. Baal HaSulam, né, exatamente tomou uma interpretação, né, que o Ari fez, né, na época do Zohar. E essa interpretação, ela esclarece para nós, né, de uma forma mais aperfeiçoada ainda pelos escritos do filho do Baal HaSulam, né, que é o Rabash, como a gente viu, aí já nos nossos dias. Né? E depois o discípulo do Baal HaSulam, que é o nosso professor, né, Rav Leitman, que foi aí o braço direito do Rabash, né, que era filho do Baal HaSulam, e hoje ele, baseado nos escritos tanto do Rabash como do Baal HaSulam, é o que nós estamos estudando hoje. Toda essa interpretação que nós vimos é específica, né, de Baal HaSulam. E nós não estudamos o Zohar, né, nem no fundamental, nem no intermediário, mas estudamos os escritos, né, outros escritos, né, que Baal HaSulam produziu. E assim nós chegamos até uma época onde o desejo geral, né, da humanidade teria amadurecido o suficiente, né, o nosso nível de egoísmo, para que nós pudéssemos, de uma maneira mais comum à humanidade toda, começar nesse caminho de retorno, né, de subida. Né? Vamos sempre lembrar que o que a gente estudava aqui como sendo o ciúme, né, tem o mesmo nível do que a gente chama hoje de barreira, Marson. Marson é como se fosse uma barreira, né, espiritual, que a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre essa questão da dupla ocultação e da ocultação simples. Aguinaldo, quer comentar alguma coisa aí, por favor? Deixa eu comentar. Só lembrando aqui, a Suzana colocou a data exata ali, cara, 5.779. E no próximo, depois de setembro, 29 de setembro, entra para 5.780. Tá? Então, amigos, para vocês verem, nós não seguimos a tradição judaica, a gente nem sabe direito, né, esses números aí, né? Mas também o importante é saber que existiu um começo, né, que a gente considera o primeiro, o Adão. E não é um começo de um homem físico, tá? Porque a própria Kabbalah do Bnei Baruch, como o Carlos disse ali, ele começa lá em 15 bilhões de anos atrás, 14,7, que é o que é considerado pela ciência como o início do Big Bang, né? Que se é aceito dessa forma, quer dizer, a percepção do homem aceita dessa forma. Pode ser que no futuro até mude a percepção, tá? Mas em termos de consciência do ego, consciência do desejo, começou com o Adão. E aí a Valéria Lopes pergunta: cada pessoa nasce com a chispa de Adão Arishon? Isso. A alma dele foi quebrada, a alma é o desejo,
E esse desejo agora se dividiu em 600 mil partes. É simbólico, como eu disse, né? Mas, como o Baal HaSulam, ele complementa aqui, a partir dessa quebra da alma, todas essas partículas se transformaram em uma manifestação e continua até hoje. Se ela foi corrigida, ela não precisa mais de correção, mas se ainda necessita de correção, ela é a mesma. Como diz o Carlos, nessa sequência ali, começando em Adão, tem 10 sefirotes, que são 10 gerações até Noé, depois tem mais 10 sefirotes, que são 10 gerações até Abraão, aí muda o conceito de manifestação novamente. Né? Abraão, nível já, a gente considera ele Hesed, né? E esse Hesed é espalhar o amor, espalhar a misericórdia, é um novo jeito de se manifestar. E então, cada partícula vai se corrigindo de acordo com o seu tempo. No tempo de Abraão, a correção era ir para o Egito, pegar aquelas partículas da alma também, de desejo que estavam lá, e corrigirem. Né? Então, vamos dizer que hoje em dia ficaram as partes mais duras para a correção. Foram corrigidas as partes melhores, vamos dizer assim, mais fáceis de corrigir. É o sistema que a gente usa, normalmente. Onde a gente começa a corrigir? No que é mais fácil. Normalmente é isso que acontece. Então, naquele tempo, a necessidade de correção era bem menor do que hoje. Os egoísmos que foram ficando, se manifestando atualmente, são muito maiores. Eu acho que logaritmicamente maiores, vamos dizer assim. Então, ficaram mais difíceis e aí foram necessários vários níveis de correção. Então, ali, como o Carlos escreveu, correções que existiam naquela época. Egito, a chegada da Torá, um descenso, né, a construção do primeiro templo, depois um descenso dele, a quebra do primeiro templo, depois variações ali até erguer-se novamente a conexão que construiu o segundo templo, em seguida, de novo, uma outra quebra do segundo templo. Então, são níveis que a gente chama do desejo, avançando e, claro, tudo vai através de subidas e descidas, também na história. Então, temos várias aí, variações Egito, exílio, Babilônia, até a chegada depois, na era chamada Era Cristã, já a quebra do segundo templo pelos romanos, né, a destruição, o surgimento do Zohar. Esse Zohar, ele foi escondido, né, como foi ocultado, porque eles não acharam ideal para aquele tempo. Foi liberado posteriormente. Então, hoje em dia, a gente conhece porque as almas, os desejos que ficaram para serem corrigidos, precisam atualmente do Zohar. Deixa eu só continuar ali, a Valéria perguntando o que ocorre com a chispa não corrigida de uma pessoa ao morrer. Existe muita controvérsia e a gente não gosta de falar disso porque muita gente tem informação espírita de reencarnação, tá? Mas o que é um desejo? Vamos pegar o desejo chamado Aguinaldo. Esse desejo não foi corrigido. A partir do momento que eu morrer, meu corpo vai virar adubo, vai ser reciclado, que é a natureza, né? E esse desejo que não foi corrigido deixa de se chamar Aguinaldo, ele não vai ter consciência mais do ego. Só que o Criador tem todo um sistema de correção a seguir ainda. Tá? Então, se ele vai encarnar, vamos dizer, num outro desejo, ou se vai agrupar com outro desejo, existem milhares de tipos de conexões. Isso é coisa do Criador. Tá? Então, às vezes, o que a gente aprende no Espiritismo ou no Hinduísmo pode confundir como que uma alma reencarna, se reencarna novamente em homem, mulher, animal. Isso a gente não discute, amigos. Tá? Não temos ainda. Mas o Baal HaSulam tem escrito sobre isso. Depois vocês podem se aprofundar. Mas o que eu posso dizer sobre o desejo? Ele deixa de ser o Aguinaldo eu. Tá? Então, não fala assim, o Aguinaldo vai reencarnar. Não. O Aguinaldo virou adubo, serviu de esterco, vai crescer uma árvore em cima dele, vai ser ótimo, né? E agora, a parte do desejo que eu estava tentando corrigir, se eu não corrigir, o Criador tem um caminho novo para ele. Pode agrupar com outras partículas, outras 10 sefirotes, ou seguir precisar novamente de um outro corpo, como a gente fala, né? E continuar a correção. Isso é coisa do Criador, a gente não pode discutir. Mas existem escritos do Baal HaSulam que depois
vocês podem se aprofundar. Geralmente a gente não fala nisso porque a gente pode entrar em conflito. Traz para cá. Alguém está falando. A gente pode entrar em conflito com o que a gente aprendeu e a pessoa se decepcionar, mas não é isso, amigos. Nós estamos falando de coisa que a gente pode chegar nesse nível, tá? Então, às vezes, por exemplo, a gente tem uma ideia, Aguinaldo morreu agora e depois ele se reencarna para continuar corrigindo. É totalmente improvável, tá? Porque a gente não tem ninguém com o nome de alguém do passado, tá? Mas o desejo em si deixa de ser, ele deixa de manter o meu nome, o meu eu, ele deixa de existir, tá? Então, bom, vamos seguindo ali. O Renato continua ali. Uma chispa pode se dividir ainda mais durante o aumento do número de pessoas, ou as almas já estavam prontas? Uma chispa precisa de correção, tá? Essa chispa é necessário um trabalho, vamos dizer assim. Se esse trabalho ele precisar de outras conexões, o Criador vai enviar, tá? Então, eu acho que a partícula mínima da alma de Adão não se divide, porque ela chegou em 600 mil, é um número simbólico. Ela chegou a um número ideal para ela alcançar a volta e entender a grande face, que é o Arihampin, tá? Mas a gente não sabe o tamanho, não temos como saber o tamanho, mas sabemos que é a partícula ideal para conseguir a correção. Se ela vai conseguir se dividir mais posteriormente, esse é um processo que o Criador já definiu. Talvez, acho que agora, nesse momento nosso, a gente precisa chegar a um ponto onde a gente precisa começar a agrupar os pontos, que é isso que a gente faz na Kabbalah agora do Bnei Baruch. Nós começamos a reagrupar pontos, pontos fazem conexão e criam um ponto maior. Em vez de se dividir, nós estamos fazendo o caminho contrário já, tá? Como faltam bem poucos anos, né, 222, 220, vamos dizer assim, a partir desse ano, já estamos na caminhada final. Então, acho que as divisões em si já não são necessárias. O que é necessário agora são reagrupamentos de alma, reagrupamentos de dezenas de desejos. Tá? É complicado falar disso, amigos. Às vezes eu posso confundir toda a crença que uma pessoa teve sobre o que era a reencarnação, do que é a vida depois da morte. Então, não é isso o objetivo, tá? Estamos falando de desejos. Desejos é o que eu tenho e é o que eu tenho consciência de que eu posso corrigir agora ou não. Se eu não corrigir, essa tarefa sobra à frente. E, com certeza, o Criador tem um mecanismo de reciclagem, vamos dizer assim, que vai fazer a posição, reposicionamento, reconexão e correção desse trabalho posteriormente. O Aguinaldo em si deixa de se manifestar. Algumas grandes almas que a gente tem nome, hoje em dia que a gente chama, né? Ari, Shimon Bai e Ohai, estão na nossa lembrança viva, né? E, de certa forma, são Heshimotes que a gente usa ainda para correção. Tá? São grandes almas e o Criador manteve como memória. Tá? Mas a minha memória, amigos, o que vai acontecer? Eu tenho uma filha, ela vai lembrar de mim. A hora que ela tiver um filho, meu neto, o que vai acontecer? Ela vai mostrar a minha foto, o meu neto vai perguntar, quem que era esse cara? Aí ela vai falar, esse aqui era o seu avô. E depois do meu neto, o meu bisneto ou tataraneto, nem vai lembrar que eu existo. Então, nosso ego tem tendência realmente a desvanecer aqui, porque ele não tem razão de existir. Tudo que a gente constrói aqui é uma ilusão. Tá? Agora, o meu desejo que eu carrego agora, que eu preciso corrigir, não tem continuidade. Eu não tenho nem contato com ele. Tá? Como diz o nosso Rav, ele escreveu um post esses dias, falando assim, que nós temos uma ilusão de que a alma tem contato com o corpo, mas é mentira. É só uma ilusão nossa. Né? Então, a alma nem tem contato. A gente vive em um tipo de conexão, mas não é falar assim, a alma está dentro. Não. O que a gente aprende na Kabbalah é que a alma é um nível de energia, dessa energia que a gente chama de Naranjai, que é a manifestação do Criador. Tá? Viu, amigos? Não vamos nos aprofundar muito nisso, não, que a gente pode chocar alguém que entende e tem outra filosofia. Mas o objetivo do cabalista é buscar, continuar a busca. Tá? Eu sou cético. Tá? Então, se alguém fala para mim, eu morri, fui à morte, voltei, agora eu sou tal pessoa. Eu não tenho como comprovar. Então, amigos, como cientista, como o trabalho nosso sério de buscar, conhecer, viver, né? Como venha e veja,
não tem como provar. Se existe uma maneira, eu aceito. Aí eu aceito e quero aprender também. Tá? Mas aqui, oficialmente, na Kabbalah, nós somos cientistas. Nós trabalhamos com desejo, e esse desejo fala assim: venha e veja. Venha para o meu nível, e aí você alcance um nível de percepção novo. Aí você vai poder ver. Tá? Então, vamos eliminar algumas fantasias. Pode ser chocante. O Rabi já disse num post também que a maior ilusão e mais difícil da gente vencer é de que a gente tem um corpo. Nós morremos aqui, o corpo morre e a gente pensa que tem um corpo morrendo. Tá? Então, amigos, vamos vencer essa barreira. Nós não somos só um corpo. Esse corpo é uma ilusão, é uma manifestação necessária, vamos dizer assim, para a gente corrigir e ir de volta nesse caminho. Tá? Mas não vamos avançar aqui nessa discussão, porque se eu perguntar aqui, temos aqui 23 pessoas, o que é espírito, o que é alma, não vamos ter nenhum concordando, cada um vai falar uma coisa. Se eu perguntar para 1000 pessoas o que é espírito, o que é alma, vou ter 1000 opiniões diferentes. Se eu perguntar para 1 milhão, eu vou ter 1 milhão de pessoas falando coisas diferentes. Então, esse é um dos limites que a gente tem que vencer, né? Parar de querer explicar uma coisa que a gente não entende ainda, que a gente não sabe, que não chegamos a viver. Quando a gente começar a viver dentro de nós, o cabalista, na verdade, ele fica quieto. Vocês podem ver que ninguém quis falar nada, a verdade sobre isso. A pessoa séria, ela não quer falar porque ela sabe que isso pode chocar. Até mesmo o que eu falei aqui, amigos, ainda pode realmente uma pessoa que estudou em outra tradição, que fala de reencarnação, pode se chocar. Mas eu falo aqui, materialmente, a minha esperança de que meu corpo vire adubo e seja reciclado na natureza e faça viver muitas plantas. E que meu desejo possa ser reciclado e corrigido no futuro, porque eu aqui, como um animal, uma besta rastejante aqui, sei que eu não vou corrigir ainda, tá, amigo? Espero que o Criador corrija numa próxima oportunidade. Totalmente esquecendo o meu eu, tá? Bom, amigo, fica à vontade para comentar aí, se alguém tiver mais perguntas. Carlos, continua aí. Sim, os amigos quiserem, inclusive se quiserem abrir o microfone e falar também, né, fiquem à vontade. Ô, Carlos, Pedro Neves falando, boa noite. Boa noite, Pedro. Excelente aí a explicação que o Aguinaldo deu para a gente. Eu fiz aquisição, e talvez isso vai ser comentado, talvez só em outros níveis do estudo, né? De um livro também do rabino Isaac Luria, chamado Portal das Reencarnações. Então, onde ele aborda detalhadamente todos os participos, vem tudo assim, tudo muito bem explicado. Ele fala sobre a alma, né? Então, sobre a quebra, sobre como que foi feito. Então, ele é bem detalhado sobre isso. Então, eu achei assim, excelente, eu vou acompanhando, né? É igual o Aguinaldo falou, né? Às vezes as pessoas podem se chocar. Então, às vezes eu acho que ainda não está no nível da gente... Eu porque peguei o livro, estou lendo o livro e tal, mas eu acho assim, é uma outra visão que você tem, né? Uma pessoa que já tem um outro conhecimento, igual o Ari tinha. Então, eu acho assim, excelente. Esse um comentário, bom. Pedro. Muito bom, Pedro. E com respeito ao livro do Ari, amigos, o que acontece? Tem lugares que o livro do Ari fala que vão ter novas almas. Ao contrário do que o Barra Sulam falou. Esse novas almas a gente tem que interpretar da seguinte maneira. Nós temos uma parte do desejo, chamado coração de pedra, que ele é inativo. E aí a gente chama essa parte de morta. Aí quando vem a força do Messias, uma força corretiva do Messias, Rav Pealim Mekabitziel, vai reativar essa área e ela vai ser chamada ressurreição dos mortos. E vai dar origem a novas almas. Vamos dizer, não é que são novas, vai ser um novo jeito de usar elas, que a gente não estava usando. Então, tem alguns jeitos de complementar isso aí, que a gente pensa, os mortos vão ser ressuscitados. Não, são desejos mortos que a gente não usa para doação. Esse nível vai ser reativado.
e nós vamos poder usar ele no nível de doação. E aí vão ser chamados de novas almas ou ressurreição dos mortos. Tá? Segue aí, Carlos, senão o assunto vai ficar complicado para esse nível. Então, nós temos desejo por conhecimento também, né? E depois a gente tem desejo por espiritualidade. Na verdade, todos os desejos, né, desde o desejo por honra, status, né, e desejo por riqueza e tudo mais, eles coexistem, né, dentro de nós. O que é dito é que é importante a escolha da importância a certas qualidades de desejo. Por exemplo, a importância que a gente dá ao Criador, né, é o que vai fazer a diferença, né, na hora da gente realmente escolher. Porque o sistema é dito, quando a gente estudou a percepção da realidade, que a nossa percepção da realidade cotidiana, onde existe um eu e o mundo fora, essa percepção dual, ela é uma percepção da realidade que ela apenas é assim porque é filtrada pelo nosso estado ou nível de percepção. E esse nosso filtro é em função da nossa natureza normal do desejo nosso de receber, que é para benefício próprio. E é dito que se nós conseguíssemos, ou quando a gente consegue, né, ter uma intenção, né, sincera de doação, ou seja, cobrir esse desejo de receber com uma intenção de doação, o que na espiritualidade é considerado doação, então a gente passa a ter uma outra percepção da verdadeira realidade, da realidade superior, né, com R maiúsculo. Então, é dito também que essa realidade superior, ela existe o tempo todo, ela foi criada uma vez só e que a gente existe dentro dela, né, e que ela existe dentro de nós, né, que todos os mundos estão dentro do homem. Ou seja, que tudo que a gente percebe do lado de fora é dito aqui e acolá que é uma realidade um tanto ilusória, um pouco virtual, né, que é uma circunstância, né, é um teatro, vamos dizer assim, né, que o Criador nos dá. Para quê? Só para a gente escolher esse retorno, só para a gente escolher ele, só para a gente escolher a doação. Então, nós vivemos em circunstâncias que, quando a gente as aproveita, não é, para, em cada circunstância, colocar sobre elas uma intenção de doação, alguma coisa para fora de nós vamos nos aproximando do verdadeiro objetivo da vida, da verdadeira evolução, né, da humanidade, do homem, né, no seu sentido mais nobre, que é uma evolução em direção a algo que a gente chama de Criador, que a gente chama de Deus, né? Na verdade, é um sistema todo bem conectado em doação, e que a gente só vê ele quebrado, né? E a gente vê quebrado o quê? O mundo, é o que nós enxergamos com nossos 5 sentidos. A gente vê esse sistema quebrado porque nós estamos quebrados. Então, esse mundo é como se fosse um espelho, né, de nós próprios, né? Quando eu vejo uma falha do lado de fora, na verdade, é um defeito meu. É uma oportunidade que está sendo dada a mim, né, de ver no amigo, por exemplo, né, um espelho, especular, né, uma qualidade que, na verdade, não está no amigo, está dentro de mim. Sou eu que estou quebrado, eu que sou defeituoso, por isso é que eu estou vendo erro do lado de fora. Então, isso é a parte mais importante, né, do que a gente, digamos, é a essência, né, do que a gente, da sabedoria. E nós precisamos nos defender, às vezes, de certa forma,
assim, da nossa, digamos, desejo por conhecimento, por poder. Nós já vimos, isso é um nível de desejo, mas o, haverá um momento em que o desejo pela espiritualidade, pela doação, né, sincera, ele vai ser mais importante do que os desejos, né, ditos anteriores, né? Eles vão ter o seu lugar, mas não vão ser tão importantes, né, quanto. Então, existe, acho que nos livros, né, muita coisa sedutora, muita explicação, né, de, de coisas que a gente só interpreta porque nós estamos num estado. Por exemplo, quando o Renato perguntou, ou a Valéria, não, o Renato mesmo perguntou, se uma chispa podia se dividir ainda mais durante o aumento do número de pessoas, ou as almas já estavam prontas, dava a ideia de que cada parte dessa correspondia a uma pessoa, a uma unidade. A gente vê assim porque eu sou uma unidade, eu me vejo como um ser separado de vocês. Mas, na verdade, o exercício, por exemplo, da dezena, que a gente vem a praticar e vai treinar no grupo jovem, na próxima etapa, é um exercício exatamente de tomar os desejos dos amigos que estão fora de mim, na minha percepção atual, e tomar esses desejos como meus e corrigi-los através de mim, né? Dentro de mim. Então, é uma oportunidade de você elevar uma oração, que a gente chama de elevar a mão, né? Para que o Criador corrija os desejos dos amigos. Eu não estarei pedindo para mim, estarei pedindo para os amigos. Ao final, vou me beneficiar? Sim, porque vou estar no meio do processo. Mas esse tipo de sabedoria prática, né, de como que a gente, né, vai do amor aos amigos e alcança o amor do Criador, é porque os amigos é a percepção que o Criador nos deu nesse mundo, onde eu me vejo separado dos outros, né? Eu estou coisas que estão fora de mim. E isso é uma grande vantagem, porque se as coisas que estão fora estivessem dentro de mim e eu as suprisse, eu estaria recebendo para mim mesmo, porque se ela é minha, ao doar para elas, eu estaria doando para mim mesmo. E isso não nos aproximaria do sistema da criação. Então, essa percepção da realidade, que é ilusória, né, que é quebrada, ela é absolutamente necessária. Ela é uma misericórdia do Criador, do sistema, né, eu poder ver amigos ou o mundo todo, né, fora de mim, porque eu tenho uma oportunidade de exercer uma intenção de doação, que é a única coisa que vai nos aproximar de um sistema que é todo ele doação. Ele já é conectado, completamente harmônico, e nós é que somos a parte quebrada dentro dele. E não é assim a ideia de que eu, né, como o Agnaldo disse, será uma reencarnação, desaparece o Agnaldo e tal. Esse conceito de eu, ele vai evoluir para um conceito de nós. Esse eu, esse ego, ele é ilusório. Ele, na verdade, ele não existe. Ele é alguma coisa como nós. É uma alma conectada, uma alma de Adama Rishon, onde todas as suas partes, né, estão conectadas em doação, né, em conexões já corrigidas. Então, de certa forma, misteriosamente a gente mantém uma individualidade, né, mas, ao mesmo tempo, como a gente pode dizer, não é se dilui, né, mas abdica de si mesmo, vamos dizer assim, né, em prol de um bem maior.
a gente se torna sócio do Criador, de certa forma, né? Sócio do sistema. E a gente se integra nele por similaridade de forma, né? Então, é sempre algo que está interno a gente. É como se diz, é sempre um desejo. Se a gente for, digamos assim, ao detalhe, né, do que a sabedoria ensina, a gente vê que é um modelo que funciona em todas as interpretações, em todas as situações. Então, é dito que no nosso estado atual, a gente está, como a gente viu ali e pode ver, nós passamos por um estágio de dupla ocultação, depois por uma ocultação simples, e depois disso é que a gente atravessa a barreira, o Marson. Vocês lembram do desenho? Eu vou colocar de novo. E vamos comentar disso. Viu, Carlos? Deixa eu só fazer um comentário antes da gente voltar lá. Então, amigos, como o Carlos disse, né, e a gente comentou, a noção do eu é muito poderosa, a noção do ego é muito poderosa. E o que eu quero? Eu quero viver bem aqui, e eu quero arrumar um jeito de, depois da minha morte, eu me dar bem também. Tá? Pode ser através da reencarnação, pode ser através do paraíso, mas eu quero me dar bem aqui e depois da morte também, vamos dizer assim. Então, o que acontece? O que as religiões fazem? Elas te dão esse conforto que você está pedindo. Você pediu, vou lá, vou fazer igual que você quer. Pronto, para te dar um conforto. Tá? Então, às vezes, a gente tem realmente uma concepção que a gente aprende nas tradições aí religiosas, místicas, só para manter o seu desejo, para manter o freguês, vamos dizer assim. Você quer que o paraíso seja azul? Vamos te arrumar um paraíso azul. Você quer que tenha anjos com asa de pena? Vai ter anjos com asa de pena. Tá? Isso é um conforto só, amigos. A gente não tem compreensão. Como cabalistas, como cientistas, a gente não sabe realmente o que é que acontece. Nem os cientistas sabem o que é o momento pós-morte, vamos dizer assim, do corpo, como o Carlos disse, né? O desejo ele continua sendo, né? Então, às vezes, pode gerar realmente uma satisfação, um conforto. Eu adoro os espíritas. Tá? Eu estudei os espíritas, o espiritismo brasileiro, né, com Chico Xavier, porque eles consolam as pessoas, eles amam as pessoas, é maravilhoso. E eles até falam algumas coisas para a pessoa se dar bem depois da morte. Tá? É ótimo, que bom. Tá? Mas se a gente aprofundar na realidade, eu não tenho certeza do que vai acontecer. Né? Uma vez eu até discuti com uma pessoa, conversei com a pessoa. Uma daquelas pessoas chega com aqueles livrinhos, olha, esse paraíso está aqui, igual o Isaías falou, o homem vai viver com leão, uma criança com leão, aí tem pássaros, tem árvores, tem arvoredos, né? Tem mulher, homem, tudo junto ali, crianças, de todas as raças, né? Japonês, escuro, esquimó, tudo para mostrar que está todo mundo vivendo junto. Ótimo, isso aí seria o paraíso. Inclusive descrito, né, vamos dizer assim, dentro do nosso desejo por Isaías. Só que como que a gente pode esperar isso depois da morte? Não sei. Tá? Aí eu brinquei com ela, mas vamos supor que você agora está na sua melhor fase, você grande, vamos supor eu aqui, o Aguinaldo, estou na minha melhor fase, eu falo, esse agora, do jeito que eu estou, eu quero que seja congelado, né, nesse modo agora, né, e seja transportado lá para o paraíso. Beleza. Então, eu vou estar lá como o Aguinaldo atual agora, adulto, né? Aí a minha mãe fala assim, mas o horário que eu estava mais feliz é quando o Aguinaldo era pequenininho, eu estava amamentando, desse tamanho assim. Aí eu falo, não, eu quero que congele agora essa posição onde eu era feliz, a minha mãe falando. Aí, entrou em conflito comigo. Mas eu quero eu grande, eu não quero eu pequeno. Como você vai me levar para lá pequeno? Né? Então, quer dizer, até nisso a gente vai gerar discordância, até na situação ideal para a gente seguir. Porque o egoísmo, ele é muito conservador, ele quer se manter, ele tem estruturas para se manter aqui. Eu abro milhões de tentáculos para me manter nessa posição, e se possível, depois da minha morte também, da morte física, vamos dizer, porque a morte espiritual a gente não existe, né? Então, amigos, é um cuidado que a gente tem que ter. Egoísta a gente vai ser sempre. O processo de correção exige que nós nos unamos aos outros. E unir é perder essa sensação de individualidade.
Não é que vai morrer o ego, é que ele vai se juntar a uma força que vai aumentar cada vez mais. Nós trabalhamos com amplificação, até a gente voltar na potência total de uma única alma que o Criador gerou aqui, que é o único desejo de receber com todo o potencial chamado Adão, né? Adão, o homem, né? Segue aí, Carlos. Obrigado. Igor. Então, vamos falar então um pouco do regresso, né? Da linha de abaixo até acima, né? Do nosso gráfico. Vamos botar ele aqui de novo. Fazer um share. Pronto. Então, amigos, aqui a gente, né, está revendo aqui aquilo que foi dito, né? Que nós temos aqui essa barreira, né, chamada de Markson, significa barreira mesmo, e nós estamos aqui no nosso mundo. Essa parte aqui embaixo, né, toda, é o nosso mundo, nossa evolução, né, aqui, desde que a primeira centelha, né, de percepção, né, do mundo espiritual, né, o primeiro homem chamado Adão, né, apareceu aqui. E nós passamos por processos, né, que é chamado de dupla ocultação, de ocultação simples, etc. Então, eu acho que vamos ver um pouco o que é isso, dupla ocultação. Eu tinha até preparado aqui, preparado não, que eu tinha escrito aqui, vou fazer o share de outro, para a gente poder ler isso aqui juntos. Então, Aguinaldo, estou vendo que o Tuninho também, um amigo, chegou aí, se quiserem comentar alguma coisa, mas vamos dar uma lida nisso aqui. O que é dupla ocultação? Então, isso aqui é retirado, né, de coisas que o nosso Rabo falou. Você acha que você está fazendo tudo por si mesmo, né? Que nós estamos conduzindo a nossa vida. Então, nós estamos cometendo um erro duplo, chamado ocultação dupla, porque tudo é feito pela luz superior. É dito que nós somos conduzidos como uma mão dentro de uma luva. A gente é a luva e o Criador é a mão que nos conduz para lá e para cá. Então, a dupla ocultação é que nós não temos sensação de que tem alguma coisa escondida de nós. Então, é como a gente está vendo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para desenhar. Nós somos inconscientes, né, de que há algo oculto. Né? Quando e se aparecer alguma coisa, a gente vai dizer, eu nunca nem tinha pensado nisso. É como algo que não surgiu à consciência, algo que está oculto, como se tivesse perdido lá dentro do subconsciente da pessoa, do inconsciente, na verdade, e que em algum momento vai aparecer. Mas, enquanto não aparece nem a ideia sobre isso, é chamado de dupla ocultação. Já a ocultação simples é quando a gente começa a ter uma consciência de que tem alguma coisa, né, que está oculta. Como a gente está lendo aqui, eu sinto que tem algo aqui, eu não sei bem o que é, está meio oculto para mim, mas já começa a aparecer. Isso é como nós vimos naquele trabalho da dualidade, né, da esquerda e da direita, né? Começa a haver, né, uma certa revelação, né? Sendo que o lado da sombra aparece primeiro, o lado esquerdo. O lado escuro, né, aparece antes, como uma sombra. Isso é dito logo no início do Gênesis, lembra? E foi a tarde e foi a manhã. Os dois formam um dia. A tarde, né, significa aqui o lado da sombra, da escuridão. Depois vem o lado direito, o dia, e as duas coisas juntas, né, formam o dia. Então, para nós, né, aqui no nosso mundo, dentro dos 5 sentidos, esse lado esquerdo, ele significa essa parte que a gente chama de mal, né, o amargo, que a gente já falou bastante, que a gente vê como obstáculo, né?
o que tem raiz no sistema de impureza, no sistema de tomar, né? Não no sistema de Kedushá. Então, mas nós sabemos que essa visão dualista de opostos, ela é a percepção que o Criador nos deu por esse sistema de bem e de mal, né, que tem raiz no sistema de impureza e santidade. Porque há uma complementariedade nesses opostos, eles estão ligados. Se aparecer um, aparece o outro. Eles não existem sozinhos, né? E a revelação dessa parte, que é para nós o obstáculo, o amargo, o mal, o negativo, né, é a oportunidade que a gente tem, quando aparece, para a gente cobrir, né, com o lado da direita, unificar os dois opostos, fazendo essa síntese, né, na linha do meio. Então, essa é um sentido da dupla ocultação. Se vocês quiserem comentar agora, pode ser, senão eu vou passar outro slide. Deixa eu só falar. Como o Carlos disse justamente isso, amigos. Ó, o que é uma dupla ocultação? Como ele disse ali, eu nunca pensei nem nisso. Quer dizer, eu não estou vendo nada à frente. É como se eu estivesse olhando uma rua, procurando uma pessoa, não estou vendo nada, ninguém, então é uma dupla ocultação. E a ocultação simples é quando eu estou vendo ele lá longe às costas, né? Então eu sei que tem algo ali, mas não tenho certeza se é o que eu procuro. Aí chama-se ocultação simples. Eu estou vendo as costas, vamos dizer, no próximo nível, nós sempre vemos o Ahor. O Ahor é as costas. As costas parece, às vezes, para nós, um sofrimento. E esse sofrimento, como o Carlos disse aí, é a oportunidade de que a gente pode chegar lá e alcançar a frente, que é o Panim. Isso. Pode seguir, Carlos. Isso. Então, isso é dito, né, como o Aguinaldo falou, né, o Ahor e o Panim, né? O Panim é a face do Criador, e o Ahor é a parte de trás da cabeça, né, o Aguinaldo? Não sei bem. É a parte, né, que é o Criador também, mas que aparece às vezes para nós, né? Primeiro, é um lado assim de sombra, né? Um lado da tarde, né? E às vezes aparece como sendo um obstáculo, né? Uma coisa amarga, né? Reconhecida nos nossos 5 sentidos até como um mal, né? Mas a gente tem estudado aqui que o mal não existe, o mal é só a ausência do bem. Basta a gente enxergar e colocar, né, uma doação nele, o bem, que ele vai se transformar nessa polaridade, né, nesse composto, nessa complementariedade dos opostos. Vamos continuar mais um pouquinho aqui, se eu conseguir, vamos ler. Tem que fazer um clear aqui, né? Pronto. Então, vou ler aqui, amigos, para vocês. Está dando para vocês lerem aí também, né? Nossa atitude em relação ao Criador é o lugar onde a gente começa a nossa viagem espiritual. E nós podemos escolher 3 atitudes diferentes para com o Criador, com relação a cada evento, cada circunstância que ele nos dá na vida. Então, número 1, nós nem consideramos o Criador no que diz respeito ao evento. E isso é considerado um descaso total pela espiritualidade, e estamos somente na nossa natureza corpórea. E isso é chamado na sabedoria, né, viver como uma besta, né? O pessoal chama muito de como um burro, né? Um burro é citado várias vezes nos textos, né? E, na verdade, a tradução é Homer, né? E Homer também significa matéria. Então, é uma palavra bem associada. Interessante que Homer também é o nome daquele desenho animado, né, do Homer, né, que ele é bem material mesmo, né? Não é por acaso, né? A pessoa que o criou, né, sabe isso aqui. Número 2. Nós pensamos em examinar nossa atitude para com o Criador e achamos que não podemos necessariamente dizer que o Criador estava por trás desse ato.
Em outras palavras, existe o Criador, talvez, né, até onde nós sabemos, talvez, mas pode haver outras forças no mundo que também provocam as coisas, como o ato que nós experimentamos há pouco. E isso é conhecido como dupla ocultação. Quer dizer, a gente não tem a sensação de que tem algo escondido de nós. A gente ainda acha que está fazendo tudo por nós mesmos. 3. Finalmente, a terceira atitude que nós podemos experimentar é que sim, nós entendemos que o Criador é responsável por todas as coisas do mundo, mas algumas delas são ruins e nos causam dor. Isso é conhecido como ocultação simples. Ou seja, a gente está olhando o lado ahor, né? Como disse o Aguinaldo, né? O lado de trás do Criador, e isso nos causa dor, né? Desconforto e etc. Então, deixa eu voltar a fazer o share, né, do nosso desenho aqui do PowerPoint. Então, Aguinaldo, Tuninho, querem falar alguma coisa? Complementar, por favor? Bom, o Toninho não quer falar, só complementando, amigos, o Carlos falou do Homer, né? Homer é um burro, matéria. O Zohar tem um dos capítulos dele chamado Condutor de Burros. Tá? A figura em si do burro é que os homens vão dominando a matéria em cima dele. Né? Até mesmo Isaías, quando descreveu a chegada da força do Messias, mencionou que ele ia montando um jumento também. Tá? Então, que a gente tem, existe um domínio sobre a matéria. Então, o desejo está dominando a matéria. Né? Então, esse simbolismo de Homer também é uma coisa que tem que acontecer dentro do desejo. Pode seguir, Carlos. Tá bom. O Toninho vai falar. Vou complementar, não falei nada. Boa noite, amigos. Estou aqui na última aula, né, desse curso. Queria parabenizar primeiramente todo mundo, mas vou falar um pouco mais no final. Bom, é muito interessante, né, porque eu li um post há pouco tempo. Ele, inclusive, fala, porque existem dois tipos de disseminação, né? Um para aqueles que despertaram para a espiritualidade, aqueles que têm o desejo, né, de realmente encontrar o significado da vida, e aqueles que ainda não despertaram, mas, né, você pode falar sobre conexão, sobre amor, sobre essas pessoas. E uma das orientações, quando nós vamos comentar sobre Kabbalah ou conexão, amor com as pessoas, é que só falemos de conexão, né? Só falemos de realmente para que as pessoas sintam a conexão, sintam essa propriedade que emerge da conexão. Então é algo muito estrutural da realidade. Né? Quando as pessoas se conectam, elas ativam uma força especial da natureza. Então, todo esse complemento que a gente estuda dentro da Kabbalah, ela só serve assim a longo prazo, né? Esse estudo é um estudo a longo prazo. Assim, a gente vai ver que tudo isso que a gente aprende, as estruturas dos mundos, Sefirot, né? Os mundos de Atzilut, Beriah, Yetzirah, e tudo isso vai se tornando, né, na medida do nosso desenvolvimento, esforço, isso vai se tornando um mecanismo interno, que daqui a pouco a gente não vai precisar ler mais absolutamente nada, isso vai estar funcionando dentro de nós. Né? Então isso é tudo uma medida de esforço, mas é muito interessante a gente perceber que existem dois espaços, dois tipos de pessoas em desenvolvimento. Uma que despertaram a espiritualidade, que você pode falar de tudo isso, e outras que ainda não despertaram. Né? Eu passei muito tempo da minha vida batendo cabeça, né, com o meu entorno, querendo falar de Kabbalah, e aquilo ali era uma coisa assim, que ninguém entendia. Né? Não entendia, porque não existia um desejo para aquilo. Então, tudo que a gente vai comentar, assim, tudo que a gente vai conversar, eu acho que muitos de nós, quando estamos começando a estudar a Kabbalah e desenvolvendo a espiritualidade, ficamos com essa ansiedade, né, de querer passar a Kabbalah para todo mundo, que é uma ciência maravilhosa, realmente. Mas a gente vai perceber que pessoas estão em níveis muito diferentes de desenvolvimento e de desejos também. Né? E nessa fase, todos que estão aqui realmente já têm um desejo muito maduro e muito propício a absorver toda essa sabedoria e continuar, né, sabendo que isso
leva tempo, tem um longo prazo, e cada vez nós vamos conectando fios ao Criador, né? Que vai passando cada vez mais a dominar os nossos pensamentos, a exercer uma influência desde que nós acordamos até a hora de nós irmos dormir, e sabendo que esse plano, que toda essa estrutura, ela foi planejada para o amor entre as pessoas. É muito difícil, porque existe uma pressão externa, uma pressão da mídia, uma pressão do mundo moderno, em que tudo leva a crer que o mundo é péssimo, né? Que as guerras acontecem, que as doenças acontecem, que, enfim, é um lugar muito difícil de se viver, um lugar muito perigoso, e chegar à conclusão de que tudo isso é para o bem é o grande jogo dentro da Kabbalah, né? Realmente você descobrir que o nosso egoísmo ele precisa chegar ao ponto máximo, né? Para que nós possamos receber o máximo que o Criador quer nos dar. E saber que o futuro é bom torna esse jogo muito mais interessante, né? Querer conectar todos esses eventos e todos esses acontecimentos a uma única só força. É como você tentar ver a realidade no buraco de agulha, né? Então é bem interessante. Mas parabéns aí, eu acho que vim só para apreciar a aula, mas deu vontade de falar. Falei um monte de besteira, mas tá tudo certo. Obrigado, Felipe. Falou besteira não, falou muito bem, muito bom. Muito bem. Então, amigos, é isso mesmo. A gente estamos chegando aqui ao fim, né? O Aguinaldo acho que ia complementar alguma coisa. A gente podia falar um pouquinho, Aguinaldo, se você quiser, da parte de recompensa e punição, já nos ludibriar. Quer falar, Aguinaldo? Quer explicar? Eu boto aqui o desenho. Vamos fazer o share, então. Tá vendo, Aguinaldo? Tô vendo. Então, amigos, essa subida acima da Maxon, a gente já começa a verificar a possibilidade de recompensa e castigo. É o que a gente chama de casca ainda, né? Mas estamos esclarecendo, a gente começa a esclarecer o que é recompensa e castigo. Porque aí a gente começou a detectar já essa força superior e sabemos que dela pode vir um prêmio ou um castigo. Tá? Então, essa é característica de construtiva nossa. A gente merece, construtiva animal ainda, vamos dizer, né? Que a gente prefere o prazer, né? E a gente foge do castigo. Mas a gente sabe que isso vem do mesmo nível, não vem mais de níveis separados, como a gente estava na descida, entendendo que existe o mundo de impureza e o mundo de santidade. A gente separou em dois lados, mas agora a gente já começou a concluir que existe um lado só. E que, sendo um lado só, para a gente ultrapassar essa fase, a gente tem que trabalhar com aquele nível acima, que já está escrito lá, amor. Tá? Então, recompensa e castigo todo mundo já conhece, e de todos os níveis que a gente aprende de religiosidade, crenças, né, acontece isso, né? E a gente sobe para um outro nível chamado linguagem do amor, que é a linguagem original da conexão. Então, todas as religiões abraâmicas falam do amor ao próximo. Então, esse amor ao próximo é uma linguagem onde o que vem da raiz e do ramo não tem mais diferença. Então, vamos supor, um ponto de confluência, de conexão. O amor conecta tudo. A linguagem, o amor é uma percepção nova, uma construção que fizemos acima do nosso ego. Então, o ego continua existindo, mas nós estamos trabalhando acima dele e cobrindo cada vez com uma vestimenta nova. A gente vai ver que, durante todo esse trajeto, a partir do mundo de Adão, a partir da alma de Adão, existe um desejo com 5 partes também, chamado a raiz, que é Shoresh, o corpo, a Neshama, que é chamada alma, depois vem o Levush, que é a vestimenta, e depois o Reihal, que é o local, o palácio. Então, quando eu quero descrever um desejo, eu descrevo todos esses 5 níveis. Né? E a vestimenta é muito importante para a gente detectar isso, porque ela vai encobrir aquele desejo que a gente chama de nível Neshama, alma. Então, amigos,
A principal vestimenta que se toma lugar é o amor. A gente fala, mas o amor veste o quê? Não, não vamos dizer assim, que não tem característica de cor, não tem característica de quantidade, mas é uma cobertura ainda sobre esse nível que a gente chama de alma. Na verdade, a alma tem conexão direta com a doação, né? Neshama já é doação, e com o amor, né? Então, essa linguagem que a gente tem que chegar ao fim da correção passa por esse amor ao próximo, tá? E depois amor ao Criador. Tá? É tudo questão de intercalar. O amor ao próximo é necessário para chegar ao amor do Criador e depois ao fim da correção. Se eu pudesse pular o amor ao próximo, dá para chegar? Talvez, se você conseguir alcançar todo o nível de correção de amor ao próximo, você já pode verificar o amor ao Criador. Tá? A gente só faz isso por uma obrigação, vamos dizer assim. Amar o próximo já é o próximo, a gente consegue ver as costas do próximo nível. Então, são níveis. Como a gente aprende, né? Se eu subir um degrau, eu consigo ver o próximo degrau. Então, o Criador, ele é assim, ele abre uma porta e fecha duas, vamos dizer assim. Você entrou numa porta, você vê o próximo nível fechado. Só que você vê o nível anterior fechado também, para você não voltar. Tá? Então, o seu nível ele começa a ser o presente, visando o futuro sempre. O futuro nosso é buscar a unidade e o amor. Né? Parece sempre uma mensagem religiosa, amigo, tá? Porque tudo que a gente aprende, praticamente, eu acho que a maioria de nós aqui tivemos influência de religiões abraâmicas, e essa mensagem de amor ao próximo é válida para todas elas. Né? Então, amigos, estamos chegando ao final, né? Chegamos, na verdade, né? Então, ao final do nosso tempo também, temos aí 3 minutos. Então, eu vou pedir ao Tuninho, sempre inspirado, né, que despeça aí a gente, né, desse curso, né? As últimas palavras. Pode ser, Tuninho? Eu vou falar só um pouquinho para todo mundo falar, né? Grandes amigos, eu fico muito feliz assim de ter nessa caminhada, né, grandes amigos como Carlos, como Aguinaldo, assim, que foram grandes professores, assim, grandes amigos, né? Que sem os amigos a gente não chega a absolutamente lugar nenhum. Né? A revelação do Criador, ela se dá entre as pessoas, né? O Criador, ele se forma, ele é construído, ele é desenhado na relação entre nós, né? Nas fraturas que existem nas nossas relações, que é o grande presente que o Criador nos deu, as nossas rachaduras, né? E com esses amigos eu consegui realmente descobrir que sem eles não é possível absolutamente nada, né? Então, e o Criador, ele propositalmente dispôs vários obstáculos de forma muito sábia, né? Muito programada, para que nós pudéssemos, a cada etapa, conseguir atravessar elas somente com a ajuda dos amigos. A gente vai ver, vocês vão continuar ainda sendo agraciados com a instrutoria dos nossos amigos Carlos e Aguinaldo na próxima etapa do curso, que é o curso de absorção, né? É uma parte muito legal, que é a parte prática. E, com certeza, vai ser a parte mais maravilhosa de todas, né? Isso aqui só foi um teste de resistência, né? Todos esses gráficos e isso é um teste de resistência, na verdade. Claro que não, né? Existe, né, toda uma estrutura maravilhosa para se estudar, mas isso foi só um teste de resistência, né? Para ver se realmente a meta é importante. E vocês podem me procurar a hora que vocês quiserem, mandar e-mail, eu sempre respondo, não tem essa. Então é sempre uma alegria assim poder fazer parte assim da caminhada, e esse é o nosso presente, né? O nosso presente é esse, facilitar o que foi difícil para nós. Então é isso aí. Boa sorte, bom caminho. Isso mesmo. Queremos parabenizar aí todos vocês aí por terem atravessado essa fase
bastante árida, né? A gente acha, né, também, os gráficos e tal. Não é essencial, né? Vai dar uma base depois para um outro desenvolvimento, né? Para quem quiser, uma interpretação, né, mais técnica, né, do que a gente vai ver, mas essa fase, né, próxima aí do grupo jovem, né, dito assim, é uma fase de conexão mesmo, como disse o Toninho, uma fase de amizade, né, entre as pessoas, desenvolvimento, né, dessas conexões, né, formação de um grupo com seu trabalho interno, e é uma fase que vai durar 6 meses também. Então, nós esperamos que vocês, assim que receberem o e-mail, né, com a data que vai começar, as explicações e tal, vocês respondam, né, que têm o desejo, né, que estão interessados. E vocês sabem que na sabedoria o desejo é tudo. Né? Se a gente tem um CLI, pode ter luz. Né? Se tem um desejo, tem uma carência, as coisas têm chance de funcionar. Então, demonstrem, né, a sua carência, o seu desejo, respondendo ao e-mail, e vamos nos encontrar aí, não sabemos a data exata, né, mas como disse o Aguinaldo aí, na primeira quinzena de outubro, estamos juntos novamente, com os amigos de Israel, né, liderando aí as sessões. Aguinaldo? É isso aí, amigos. Terminando o curso, mas não terminando o estudo, tá? Vamos continuar aí juntos, né? O pessoal está agradecendo aqui no chat, eu estou vendo aqui desde a Davi, todos o pessoal. Nós é que temos que agradecer pelo desejo de vocês, tá? Se não tivesse o desejo de vocês, a gente não estaria aqui juntos, né? Tentando levar um pouquinho da mensagem, da sabedoria do nosso mestre atual, que é o Lightman, tá? Então, nós chegamos nesse ponto aqui graças ao despertar do ponto no coração de vocês. E essa próxima fase, com certeza, vai ajudar a despertar ainda mais. Né? E não se importem, amigos, dos amigos que desistiram. Tá? Alguns ficam para trás mesmo. Às vezes a gente tem 300, 400 pessoas no começo e chegam ao final 50, 60. Isso é normal, né? Porque a nossa exigência egoística, vamos dizer assim, ela fica barrada em algumas coisas que a gente deixou amarrada. Então, a gente tem que se libertar também do que está amarrando a gente atrás, alguma coisinha que está segurando, para seguir em frente. E, no seu tempo, vai tudo surgir essa oportunidade vai aparecendo e a gente só vai se juntando cada vez mais aos amigos que querem avançar na espiritualidade. É isso aí, amigos. Boa sorte, bom caminho a todos aí. Estamos juntos na próxima etapa. É isso aí, Carlos. Isso aí, amigos. Estamos juntos aí. Parabéns a todos, mais uma vez. E obrigado aí a todos vocês. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado, Toninho. Valeu, meu Zoom deu um treco aqui. Entrei pelo celular. É isso aí, amigos. Forte abraço a todos. É isso aí, querido. Eu vou desligar, então, aqui.